João capítulo 4. João, e o capítulo é o capítulo 4, do verso 24 em diante. Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu sou, eu que falo contigo. E nisto vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando como uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse, que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde, vede, um homem que me disse tudo o que tenho feito, tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Amém? Pai bendito, é a tua palavra, eu quero te agradecer. Te pedimos, Senhor, fale conosco. Ó Deus, eu sem o Senhor não sou nada, totalmente dependente do teu Espírito. Por isso eu me coloco atrás da cruz, que o Senhor cresça, que cesse, ó Deus, toda distração, tudo que não provém do Senhor. Somente a tua voz, Espírito Santo, somente a tua voz venha aos corações. É o que eu te peço nessa noite, e sou grato em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, o texto ele é bem extenso, o assunto, né, ele é bem extenso. João capítulo 4, eu li só alguns versículos para não cansar os irmãos, mas eu tenho certeza que você vai se interessar pela história e você vai ler com calma. João capítulo 4, que narra uma história emblemática, uma história que rompe alguns conceitos: o conceito cultural, o conceito religioso, o conceito social. E esse é o Jesus que nós apresentamos nessa noite. Um Jesus que rompe algumas fronteiras que nós colocamos como ou donos da verdade, ou muitas vezes achar que toda a verdade, nós somos detentores de toda a verdade. Jesus, ele como um grande discipulador, ele marca o seu ministério. E uma das coisas mais marcantes do ministério de Jesus é que ele vai além do esperado. Jesus, ele surpreende a muitos e sempre vai além do esperado. Algumas pessoas se surpreendem às vezes com um abraço de um crente. Me lembro que há um tempo atrás eu estava com um laço estreito com o pai de santo, e ele chegou a ir na igreja que eu era pastor, e algumas pessoas elas já começaram a criticar, né? E eu vi alguma necessidade daquele pai de santo. Na época eu tinha uma padaria, e por algumas vezes ajudei aquele homem. Teve uma vez um momento que ele compartilhou comigo, que eu não chamei, mas eu fui na sua porta, e como eu tinha uma padaria, botei um saco de pães, né, um bocado de pães, e pendurei na porta dele e fui embora, sem dizer uma palavra. E quando nós tínhamos ainda um diálogo, um papo, ele falou assim que nunca viu aquilo. Um pai de santo do candomblé ser abraçado por um pastor. Jesus, ele nos ensina isso. Nos ensina que o cristianismo, ele vai além de fronteiras. O que eu não posso é viver um sincretismo, o que eu não posso é misturar as coisas. Eu preciso entender que o meu Deus, ele é o único caminho, ele é verdade e ele é a vida. Jesus, ele transcende nessa história emblemática. Ele vai além do alcance. E se você observar o versículo que nós não lemos, mas é o verso 4, ele diz o seguinte: é necessário que eu passe em Samaria, é necessário que eu passe naquela cidade. Talvez para os discípulos aquilo fosse algo surpreendente. Geograficamente, se tem outro caminho, eu não vou explicar a geografia aqui, mas se tem um caminho por fora de Samaria, então passar por dentro era apenas uma opção.
E Jesus, ele nos ensina o que é a opção e o que é necessário. Entre viver a opção de passar por fora de Samaria e cumprir aquilo que os judeus faziam, ele tem a necessidade, ele diz: é necessário que eu vá a Samaria. Ele coloca diante de nós essas coisas. Nós temos muitas opções, mas dentro da opção, da escolha de seguir a Jesus, não existe uma outra opção de algo que é necessário. A prova disso, se você voltar a sua folha um capítulo, você vai ver a primeira vez essa palavra de Jesus falando a um fariseu, chamado um príncipe do fariseu. Dentro de um diálogo também extenso e longo, onde fala que é necessário nascer de novo, a palavra necessário, ela volta a ser falada por Jesus. Porque a opção desse homem, a opção estava diante dele, ele poderia seguir a Jesus. Mas para seguir essa opção, seria necessário nascer de novo. Jesus, ele falou que era necessário que ele passasse por Samaria. Falar dos samaritanos, algumas vezes nós falamos aqui, principalmente às quartas-feiras, nós entendemos um pouco do conceito, pastor, mas por que essa divisão dos samaritanos? Nós estudamos aqui, mas eu vou resumir para você. Houve um tempo que o reino de Israel era um reino unido, e por ali passaram 3 reis. Durante 40 anos tivemos o primeiro rei. Depois de mais 40 anos tivemos o segundo rei. E depois de mais 40 anos o terceiro rei. Na sequência nós temos Saul, nós temos Davi e nós temos Salomão. Logo depois que Salomão morre, o reino é dividido, o reino do norte e o reino do sul. E a capital de um desses reinos chama-se Samaria. Para poder contextualizar e você entender, nós às vezes julgamos as pessoas pelo momento, ou pelo que dizem dela, mas Jesus conhece a história. Jesus sabe por que os samaritanos, eles viveram esse momento. O reino do norte e o reino do sul, cada um teve o seu cativeiro. O reino do norte e o reino do sul tiveram de maneira sequencial. A Babilônia, ela vem e leva o povo cativo. Você vai ler isso em Jeremias, Daniel, enfim, o povo cativo. Já os assírios não, os assírios eles fazem um pouco diferente. Olha o que os assírios fazem com Samaria. Jesus conhece a história. O povo ele passa por isso. Segundo Reis capítulo 17, verso 24. Quando esse reino é dividido, depois que passa o tempo da Babilônia, que prende esse povo, Samaria ela é aculturada, ou em algumas pessoas inculturada. Se tem uma forma de enfraquecer uma cultura, é o quê? Misturar outra cultura. E é isso que o rei da Síria decide fazer. Ele chega em Samaria e ele faz exatamente isso no versículo 24 do capítulo 17 de 2 Reis. E o rei da Síria trouxe gente da Babilônia, de Culta, de Avá, de Ramate, Sefarvaim, e fez habitar nas cidades de Samaria. É isso que o rei faz. Para poder enfraquecer uma cultura, ele decide o quê? Misturar as culturas. Dali vão se misturar os povos, naturalmente se perde a cultura. Jesus sabia que isso tinha acontecido. Jesus sabia que nesse momento não era uma opção, era uma obrigação. Um rei estabeleceu um momento de aculturamento em Samaria. Mas só que para os judeus, eles se tornaram um povo o quê? Um povo estranho, um povo misturado. Um povo que não era um povo mais um povo puro. Então tinha-se essa discriminação dos judeus com os judeus de Samaria, que estavam misturados. Mas Jesus tem um propósito para todas as coisas. Ele quer ir ali na fronteira. Ele não quer ficar no quadrado que os judeus acham que são eles os únicos escolhidos. A salvação é para todos. Ele precisa romper essa barreira cultural, essa barreira religiosa. Ele precisa alcançar, mas para isso o que? É necessário que haja o tempo exato. Jesus ele rompe essa barreira. Para você ter ideia de como é difícil você chamar, nós temos muitos xingamentos, não pense em nenhum, amém, irmãos? Se você pensar, você está pecando. Então, nós temos muitos xingamentos. Mas chamar um judeu de samaritano era um xingamento. Pastor, prova isso? Provo. João capítulo 8, verso 48. Pode botar para mim a mídia, se estiver aí ligado? João capítulo 8, verso 48. Você vai ver que chamar um judeu de samaritano é um xingamento. Olha o que eles falam.
para Jesus: responderam, pois, os judeus e disseram: não dizemos nós bem que és samaritano e que tens demônio? Os judeus estão falando isso para Jesus. Estão falando que você é samaritano. Jesus não era samaritano, ele sabia que Jesus não era samaritano, mas era uma forma de xingamento. Então esse povo era um povo dividido. Mas mesmo assim Jesus fala que é necessário ele passar nessa cidade, ele romper a cultura, ele romper a questão social e alcançar os samaritanos, dentro do seu tempo estabelecido. Em alguns textos interessantes você vai ver que não é a primeira vez. Na primeira vez que Jesus ele chega e tenta alcançar os samaritanos. Lá em Lucas capítulo 9, do versículo 51 e diante, ele fala sobre uma necessidade. E aconteceu que, completando os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. E aí o que ele faz? Ele manda alguns mensageiros. Já que estamos perto de Samaria, vai lá e prepara uma pousada. Vai lá e paga um lugarzinho para a gente poder ficar. Mas só que os samaritanos não recebem. Os samaritanos, eles são reclusos quanto aos judeus. E não querem receber. E daí Tiago e João ficam muito irritados com essa situação. E eles olham para os samaritanos, eles olham para Jesus e falam o seguinte: Jesus, quer que a gente faça como Elias? Quer que a gente peça fogo do céu e mate esses candongos tudo? Para ver como era a rixa entre os dois. Mas só que a salvação de Jesus não é uma questão de opção. A salvação em Jesus é algo necessário. Ele precisa alcançar esse povo. Com toda essa dificuldade, ele decide. Jesus está dizendo assim, aí ele fala para os discípulos o seguinte: eu não vim destruir, eu vim salvar vidas. Aquieta o coração. Que pedir fogo do céu o quê? O texto termina dizendo o seguinte, e Jesus fala para eles assim, eu não vim destruir, eu vim salvar. Eles foram para outra aldeia. Porque o momento certo de chegar a Samaria estava marcado. O dia certo de alcançar os samaritanos já estava na agenda de Jesus. Essa mulher samaritana, ela estava fazendo as coisas que tinha que fazer no dia a dia. Existia uma normalidade. Quase meio-dia, aquela mulher estava ali buscando a sua água. Mas só que na agenda de Jesus, ele está dizendo assim, é hoje que eu vou alcançar esse povo. É hoje que eu vou romper essa barreira cultural, essa barreira religiosa. É hoje que eu vou além, eu vou apresentar a água da vida. Jesus chega em João capítulo 4 e vai justamente vai se apresentar essa mulher. Eu fico pensando, por que esses caras não receberam? Um pouquinho antes, por que esses caras não receberam Jesus? É porque receber Jesus é muito difícil. Porque nós temos a nossa cultura, nós temos nossos estilos de vida, nosso estilo de vida. E receber Jesus é mudar a cultura, mudar o quê? O costume. E muitas pessoas têm esse medo. Me lembro que quando eu voltei para Jesus, o maior medo que eu tinha é como é que eu vou parar de beber? Como é que eu vou conseguir namorar uma menina só? Eu gosto muito de namorar. Uma cerveja gelada nesse calor. Tem gente que fica com o olho brilhando aí, em nome de Jesus, está amarrado, amém? Eu vi os olhos brilhando aí. Aquele copo com colarinho, escorrendo, suando, né? A primeira, o que foi, gente? Sangue de Jesus. Mas eu pensava muito nisso, falei assim, como é que eu vou parar de beber? Eu tinha uma cultura, acordar pela manhã, trabalhar e pensar na noite como eu ia gastar o meu dinheiro. E viver com Jesus é ter uma mudança de cultura. Deixar Jesus entrar em nossa vida é reconhecer que aquele que mente hoje não mente mais. O que adultera hoje não adultera mais. O que bebe hoje se embriaga e faz um monte de besteira não bebe mais. Aquele que dá volta nos outros não dá volta mais. O que fornica não fornica mais. Porque Jesus veio, sabe, com a cultura do céu. E a cultura do céu é a coisa mais maravilhosa do mundo. Talvez eles não receberam essa cultura porque é muito difícil. Como é que eu vou tirar o ódio do coração? Como é que eu vou tirar o ódio do coração daquele povo que se acham os únicos, a última bolacha do pacote? Isso não vai sair do meu coração e talvez não receber. Jesus é o medo de ter a cultura mudada. E Jesus ele faz isso. Quando ele entra na nossa vida, ele traz a cultura do céu. Poucos meses depois,
eu não estava pensando mais em cerveja gelada. Poucos meses depois, eu estava sonhando em casar e formar uma família. E aturar uma mulher só, amém, irmãos? E aí vamos mais de 20 anos. Né, filha? Fala exato quantos anos. Há 20 e poucos anos, amém, irmãos? Está chegando boda de prata. O Lucas está com 24, estamos chegando a boda de prata. Quem diga, estou ficando velho. Eu quando falo essas coisas, né? Para mim boda de prata é coisa de velho, de senhorzinho, né? Boda de ouro é coisa de, né? Nego chegar já, chegando a boda de prata. Irmã Nedir, boda de prata, irmã Nedir. Vamos festejar, amém? É uma bênção. E aí eu comecei a sonhar, porque é a cultura do céu. A cultura do céu é o seguinte: Luciano, você não vai ser mais o mesmo. Luciano, aquilo que você destruía, você vai construir. Luciano, aquilo que você não fazia para mim, você vai fazer. Aquilo que te satisfazia, hoje, eu vou te satisfazer. Esse é Jesus. Esse é Jesus. Aquele encontro estava marcado com essa mulher, ele trouxe uma cultura do céu. Jesus sabia, que mesmo assim sabia que aquele povo era um povo difícil. E às vezes quando nós nos encontramos com Jesus, nós pensamos nas dificuldades de algumas pessoas em ter esse encontro com Jesus. Irmãos, esse povo de Samaria se tornou um povo difícil demais. A prova disso é Mateus capítulo 10, verso 5. Jesus enviou os 12 e lhe ordenou. Olha só, antes desse encontro, ele ordena: vocês vão a alguns lugares, mas não vão passar em Samaria. Vocês não vão pregar lá. Ele dá uma ordem específica. Sabe por que Jesus ele não fala para os discípulos não passar lá? É porque ele fala assim: Samaria é comigo. Eu que vou levar a cultura do céu. É eu que vou mostrar. Tem coisas, meus irmãos, que eu não posso resolver. Tem pessoas que eu não vou alcançar. Tem pessoas que você, como chefe de família, como pai, como filho, como mãe, tem pessoas que você não vai alcançar. Tem pessoas aqui que Pedro, João, Tiago, Natanael, nenhum deles poderia alcançar. Mas Jesus, quando marca o encontro, ele fala assim: vocês não vão, porque quando eu for, é para mudar a vida, é para mudar a cidade, é para romper a cultura, é para mostrar o meu amor, é para mostrar a minha cultura. A minha cultura é a cultura do céu. O céu é para todos. O céu é para todos, para aqueles que reconhecem que tem uma opção. E quando se tem uma opção e você aceita essa opção, eu me torno necessário na vida dele. Simples. Jesus é a melhor opção. Ele fala assim: vocês não vão lá, deixa que eu vou. Ele está dizendo: deixa que eu passo, deixa que eu resolvo. Jesus, ele salva da maneira que ele quer. Não fique preocupado, irmãos. Eu já falei para os irmãos, eu tinha uma crise muito grande. Eu caminhando na igreja, servindo a Jesus, com as minhas falhas, caminhando no começo, mas com as minhas falhas, mas servindo a Jesus. Me lembro que eu levei pessoas na minha casa para orar pela minha mãe, o Henrique, pastor Henrique, para poder orar pela minha mãe é alcoólatra. Eu falei: minha mãe não vai sair do álcool nunca. Quando eu desisti, Jesus marcou o encontro com ela na rua. Minha mãe está lá no bar e está bebendo uma cerveja do outro lado da rua, uma universal aberta. Jesus fala assim: Lúcia, entra aqui. Hoje eu vou te libertar. Hoje não vai ser o Luciano que vai pedir, não vai ser a Ivonete, não vai ser a Priscila, não vai ser amigos, vai ser eu que vou entrar na sua vida. Minha mãe entra, sai do bar, entra na igreja, ninguém fala nada com ela, ela ouve uma música, dobra o joelho e levanta curada, liberta. Deixa eu falar uma coisa: quando ele marca na agenda, meu irmão, fica tranquilo. Está preocupado com fulano, com ciclano, com o filho, com o marido? Quando ele marcar na agenda, o encontro com ele é um encontro que muda a história. E é por isso que é um encontro que gera muitos encontros. O que está acontecendo aqui é um encontro que vai gerar muitos encontros. A mulher samaritana não sabia. A mulher samaritana não tinha noção do que ia acontecer. Mais um dia triste para a sua história. Mais um dia de trabalho, mais um dia de solidão. Mas Jesus botou na agenda dele: eu vou encontrar com essa mulher. Jesus salva na maneira que ele quiser. E quando ele vê que é o necessário, que é o momento, ele arruma a ocasião. Sabe o que Jesus faz aqui? De alguma forma, ele bota os discípulos para poderem comprar pão, comida. Ele fica sozinho. Eu fico imaginando, sabe? Os 12, quantos discípulos são? Quantos discípulos são? Fala alto. 12, isso, fala 12. 12 discípulos. Ele está ali, ele vai ficar num lugar que ele não é muito bem-vindo, não é isso? E ele fala assim: vamos comprar comida.
Você acha que ninguém naquele momento falou assim, não, deixa eu ficar com você aqui. Eu tenho uma opsaia aqui. Opsaia, para quem não sabe, no grego é uma espada. É de defesa, mas serve para matar também, né? Eu tenho uma opsaia aqui. Jesus fala assim, não, vai todo mundo. Porque ele viu que era necessário ele marcar com aquela mulher sozinho. Pedro não ia entender. João não ia entender. Porque o problema da cultura ainda estavam os discípulos. Eles estavam aprendendo, estavam no processo ainda. Como é difícil, sabe? Você entender. Para Mateus já foi uma dificuldade. Pregamos sobre Mateus. Calma, é um traidor do seu povo. O cara é insuportável. Imagina uma samaritana, uma mulher. Jesus fala assim, pode ir. Eu vou chegar ali, 11h40, vou sentar no poço. E ali vai ter um encontro que vai gerar muitos outros encontros. Ele botou na agenda dele. Ele vai àquele lugar. Jesus no capítulo, o versículo que eu falei é o versículo 8 do capítulo 4, que fala porque os discípulos tinham ido à cidade. Nesse encontro eles tinham ido à cidade. Aquela mulher não muda a sua rotina, mas Jesus ele precisa alcançar, porque ele falou que era necessário. Eu quero falar que é uma coisa interessante para os irmãos. Por que aquela mulher ela vai meio-dia no poço? O costume era que as mulheres, donas de casa, elas iam naquele poço pela manhã, para poder pegar água, e a água o quê? Fazer os afazeres de casa. À tarde, quem vinha eram as donzelas. Olha que interessante, de manhã as mulheres, direitas, à tardinha as donzelas. Pastor, tem referência bíblica? Tem. Gênesis capítulo 24, verso 11. Dentre outros versículos, você vai ver 24, verso 11. As donzelas iam, as moças iam à tarde. Só que essa mulher vai meio-dia. O sol é quente. Alguma coisa está na vida daquela mulher, dificultando a sua vida. Decisões erradas foram tomadas. E aquela mulher não pode estar com a parte da manhã nem com a parte da tarde. Ela precisa ir no sol escaldante, vivendo a sua realidade de dificuldade. A sua realidade onde no povo que é um povo difícil, Deus vai marcar um encontro com uma mulher dentro de um povo difícil, com uma mulher mais difícil ainda. Olha como Jesus é. E aí, às vezes eu e você fica escolhendo pessoas. Olha que interessante. Às vezes nós olhamos assim, estão mandando, rapaz, aquele ali tem tudo para ser crente, né? Aquele ali, pô, eu vou chamar, né, Sebastião? Eu vou chamar aquele ali, porque aquele ali, ó, aquele ali vai dar um caldo. Quem sou eu, quem é você para escolher alguém? Ele escolhe uma mulher que é problemática dentro de um povo problemático e fala assim, através de você eu vou alcançar a cidade. Está marcado na agenda. Essa mulher ela vai meio-dia. No versículo 5 do capítulo 4 diz o seguinte: foi pois a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade de Jacó, tinha dado a José. E estava ali a fonte de Jacó. Irmãos, olha como Deus faz. Deus marca um encontro com uma mulher num poço que tinha uma história. Esse poço tinha uma história. Qual a história do poço? Deixa eu falar rapidinho para resumir. No capítulo 32 de Gênesis, o texto vai dizer que Jacó ele adquire esse lugar e ali é a constituição desse povo, desse poço. Só que no capítulo 32, o que acontece ali é o quê? É o encontro com Deus. Olha como as coisas são estranhas demais para quem é pregador maluco. O encontro com Jesus acontece e depois tem água. Essa mulher, ela não pega nem água porque ela tem encontro com Jesus. Essa é a história desse poço. Esse poço é importante demais. Tanto é que esse poço, você vai ver algumas descrições sobre a importância. Geograficamente, esse poço é uma herança que ele deixa para o seu filho, José. Está naquele lugar ali, que é uma herança de Jacó para José. O poço é feito ali. Se é uma herança que Jacó deixa para José, quem é José na vida dos 12? É o sonhador. Está vindo uma mulher que vive pesadelos num ambiente que é ambiente de sonho. Às vezes eu me deparo assim como vocês. O ambiente que deveria ser ambiente de sonhos, para nós é muito mais um ambiente de pesadelos. Tem pessoas vivendo pesadelos em ambiente de sonhos. A história desse poço é essa.
Sabe o que é interessante? Tem um livro chamado Interpretação de Sonhos, chamado de Freud. Ele fala o seguinte, ó, os maiores sonhos e mais belos sonhos não são o que vocês sonham dormindo, mas o que vocês sonham acordado. É os sonhos que revelam a realidade. Essa mulher não vivia mais isso. Dentro de uma interpretação psíquica, essa mulher não tinha mais sonhos. Dentro da história, ela vivia por viver. Ela estava vivendo a sua vida de solidão. Mas só que Jesus tinha marcado o encontro com ela e falou assim: hoje eu vou além das fronteiras. Nesse ambiente de sonhos, que para ela é ambiente de pesadelo, ela vai se encontrar comigo e vai saber que aquele lugar não é lugar de pesadelo. E se ela vai ali, ela precisa sonhar. É isso que Deus quer fazer contigo e comigo. Eu sei que você, às vezes, está vivendo um pesadelo do trabalho, um pesadelo na família, um pesadelo em muitos lugares, mas se você tiver um encontro com Jesus e deixar Ele entrar na sua vida, eu te garanto o seguinte: Ele vai fazer você voltar a sonhar, porque o ambiente que Ele está é um ambiente que Ele revela sonhos, Ele faz pessoas sonharem. Ele pega uma mulher dessa destruída emocionalmente e fala o seguinte: ó, eu tenho algo que se você soubesse que eu tenho para você, é algo que vai mudar a sua vida, é a água da vida. E é essa água da vida que é apresentada a essa mulher. E é essa água da vida que Ele apresenta para mim e para você nessa noite. Para quê? Para que possamos voltar a sonhar. Nesse ambiente que Ele vai além, o texto vai dizer que, no versículo 28, deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. E disse àqueles homens: olha o que essa mulher faz. Jesus tem um encontro com aquela mulher, uma mulher que tinha suas dificuldades e já vivia numa cidade difícil. Ele tem um encontro com essa mulher e fala o seguinte: ó, eu vou te apresentar agora uma nova vida. Não, e se você aceitar essa opção, é necessário que você mude a sua vida. O texto diz que essa mulher larga o que ela estava fazendo, não quer nem água. Ela volta para a cidade e ela começa a evangelizar. Aquele encontro gerou outros encontros. Enquanto aquela mulher foi, depois vai dizer que aquela mulher veio e trouxe as pessoas da cidade. Porque Jesus vai além da cultura. Jesus escolhe eu, escolhe você, escolhe o viciado, escolhe o drogado, escolhe o prostituto, a prostituta, o matador. Tem pessoas que não acreditam que Ele pode fazer, mas Ele faz. Quando Ele escolhe, Ele muda a história. E tu vai falar assim: mas calma aí, a vida da pessoa não é uma vida, mas Ele testifica. Tem muitos questionamentos sobre essa mulher. Ele fala assim: ó, tivesse 5 maridos e agora o que tem não é seu. Muitos questionamentos sobre isso. Mas o que eu posso te garantir é o seguinte: esse encontro com Jesus, nesse poço, fez com que essa mulher voltasse a sonhar. E ela levou para aquela cidade uma palavra que mudou a sua história. Jesus, Ele quer romper aquilo que você tem colocado como parede cultural, parede religiosa. Porque Jesus não precisa representar uma religião. Ele é a religião. Ele é aquele que nos liga a Deus. Religião é isso. Religião quer dizer religar, aquele que liga você a Deus. E a única pessoa que pode nos ligar a Deus chama-se Jesus. Quando Ele faz isso, não há quem possa resistir. A minha oração é que nessa noite, você entrou por essa porta aqui, talvez sem sonhar, tendo seus pesadelos, vivendo as suas dificuldades. Com certeza, seguir a Jesus para você entrar por essa porta aqui não seria uma opção, mas eu quero te falar que é uma opção sim. E se você quer viver essa opção, é necessário que simplesmente você entregue a vida a Jesus. Que esse encontro gere em você o desejo de gerar outros encontros. Esse é o Jesus a quem eu sirvo. Ele pega um cara que não quer mais nada com ele, um cara que a vida dele é em função de destruir outras vidas. Ele resgata e fala assim: agora você vai fazer a minha vontade. É a cultura do céu. Jesus quer trazer uma cultura do céu para a sua vida. E a melhor cultura é a cultura do céu. Para viver nessa terra com a perspectiva de um dia ter uma eternidade com Jesus, é preciso ter a cultura do céu. Aquilo que eu fazia que desagradava a Ele, não farei mais, porque Ele é suficiente para mim. Eu quero muito orar por você. Eu quero muito orar por você que hoje está na beira do poço. Quero muito orar por você que hoje fala assim: como é difícil. Eu até sonho com essa vida, pastor. Eu até sonho em deixar a cultura do céu vir e mudar a minha história. A opção está diante de você. A única coisa que é necessário é que você deixe que essas palavras entrem no seu coração. O restante Ele faz. A história Ele muda. Os sonhos Ele faz voltar. Quero muito orar por você. Eu sei que tem alguém que entrou aqui com o coração
como dessa samaritana, e não sabia que Jesus tinha colocado na agenda hoje, de te encontrar na beira do poço. É isso que Ele fez. Ele quer mudar a sua vida para que mude outras vidas. A história dele não começa nem termina em você. Ela vai através de você. Quer ter uma família transformada? Se joga em Jesus. Quer voltar a sonhar? Entrega a vida a Jesus. Quer sair dessa rotina da solidão, dos meio-dias? Entrega a vida a Jesus. Feche seus olhos, quero muito orar por você. Queria muito que você falasse com Ele. Fale com Ele: Senhor, eu reconheço que minha vida tem sido uma rotina e eu estou sempre à beira do poço. Mas a sua palavra, eu preciso dessa água. Eu preciso voltar alegre, contando as maravilhas que só o Senhor pode fazer. Me ajuda, Senhor, a salvar meus filhos, meu pai, meu tio, meu vizinho. Me usa, Senhor, para ser um instrumento de transformação, para que o seu encontro comigo gere outros encontros com o Senhor. Quero muito orar com você. Pai bendito, em nome de Jesus, o Senhor sonda os corações. Eu tenho aprendido com o Senhor, Deus, que o maior barulho de avivamento é o barulho das folhas da Bíblia. E a tua palavra é viva e eficaz. Tem dias que estamos agitados e chegamos com todo gás, mas tem dias que o Senhor vem, ó Deus, de uma forma serena, falando aos corações. E hoje o Senhor marcou encontros à beira de poços. Pessoas que estão nos ouvindo, ó Deus, que estão ouvindo a tua palavra que é viva, a sua palavra que muda histórias, e desejam no coração, ó Deus, viver essa cultura do céu. Então, em nome de Jesus, que o Senhor possa, ó Deus, entrar nesses corações, que eles possam abrir os corações, ó Deus, e receber o Senhor de uma forma, ó Deus, que as vidas sejam transformadas, para que haja um gozo, ó Deus, na alma nessa noite, em nome de Jesus, para que essa alma amargurada de uma vida de incerteza saia daqui, ó Deus, com o impacto necessário que essa palavra traz nessa noite. Que essas pessoas, ó Deus, possam entender que ambiente de sonho é ambiente de sonhar. Que os pesadelos fiquem lá fora, ó Pai. Que os pesadelos, ó Pai, seja algo passageiro. Mas que quando abrir esses corações que estão sendo abertos nesse momento, ó Pai, essas vidas possam ser transformadas. E que já aí nesses corações, ó Deus, expectativas daquilo que o Senhor já começa a fazer desde já, e vai fazer lá na frente, e vai continuar fazendo, ó Pai. Eu quero entregar ao Senhor o teu Espírito, aquele Espírito que toca no coração, é Ele que convence, ó Deus. Então eu peço, ó Pai, em nome de Jesus, que não seja as minhas palavras, mas a tua palavra e o teu Espírito que vai de encontro a esses corações. Porque se estamos aqui, ó Deus, é para proclamar salvação, vida, mudança, e isso só o Senhor sabe fazer. E como sabe, eu quero te glorificar, Jesus. Que os nossos corações estejam abertos e continue falando, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.